Eu já preparei aqui no canal o ketchup de pimentão. Inclusive, esse ketchup é o meu favorito. Mas eu já preparei outros também. Então, eu sugiro que você dê uma olhadinha na playlist ketchup, que você vai achar todos os que eu já fiz. Então, vamos começar a nossa receita de hoje. Primeiro, a base, que é o pimentão. Aí no Brasil, eu sei que o pimentão vermelho é um pouco caro, tanto ele quanto o amarelo. Mas, se você comprar o pimentão verde rajado, já com alguns tons alaranjados e deixar em casa, esse pimentão verde vai ficar vermelhinho e você paga o preço do verde e vai ter um vermelho. Eu tenho 450 gramas de pimentão, que eu cortei em cubinhos bem pequenininhos, que é para auxiliar aqui no tempo de cozimento. Eu tirei direitinho aquela parte do miolo com as sementes. Eu pesei esses 450 gramas depois que eu limpei os pimentões, por isso que eu fiz essa ressalva. Essa receita também eu estou mudando o modo que eu faço. Vou usar cenoura. Eu tenho uma cenoura média que eu ralei também para facilitar, porque ela é mais dura do que o pimentão. Então a cenoura vai ajudar não só na parte do açúcar, que ela é doce, como também na parte da textura. E tenho uma maçã que eu também cortei em cubinhos bem pequenininhos, que também vai ter a mesma ação da cenoura. Além dela ser doce, ela vai dar textura. Vou dar só uma misturadinha aqui com esses três logo para ficar mais fácil. Vou usar a pimenta, porque eu falei que era um ketchup picante. Eu tenho aqui calabresa. Agora, caso você não queira usar pimenta, é muito simples, é só você não usar. Eu vou usar uma medida dessa, não muito cheia, que é uma colher de sopa. Tenho aqui 60 ml de vinagre de aipo. Dê uma olhadinha na playlist vinagre para você ver a receita deste vinagre, como outros também, mas use o vinagre que você tiver à mão. E também, diferente das minhas outras receitas de ketchup, eu não vou usar tomate, mas tomate também é a base do ketchup. Então eu vou usar molho de tomate caseiro. Uma xícara. Agora é só a gente mexer e vou cozinhar em fogo baixo. Eu vou encher essa xícara de água, vou deixá-la aqui no canto, que se porventura a minha mistura começar a secar, mas os ingredientes ainda não estiverem macios, eu vou pingando um pouquinho de água. Isso às vezes acontece, por isso que é sempre bom a gente ter à mão a água. Eu não vou colocar agora, porque tanto o pimentão, quanto a cenoura, quanto a maçã, conforme forem sendo aquecidos, eles também vão liberar um pouco de umidade. Então eu só vou colocar mesmo a água aqui para, num caso de apagar algum incêndio. Eu tenho que ficar aqui cozinhando, volto a dizer, em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que todos os ingredientes estejam bem macios. Quando isso acontecer, eu volto. Após 1 hora, aqui no meu fogareirinho e uma xícara de água, só que eu não coloquei de uma vez só, eu fui pingando aos poucos. Se você colocar muita água de uma vez só, pode ser que o molho fique aguado. Então, vá aos pouquinhos até você ver que ele está no ponto. O ponto é esse, os legumes estão bem macios, eu encosto aqui o pimentão, ele já corta, olha só, a maçã também está macia e a cenoura então nem fala, né, porque a gente ralou, então ela está muito bem. E ainda deixamos um pouquinho de molho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu mixer ali na pia para não ter sujeira, porque como eu vou voltar com a minha mistura para o fogo para dar ponto e adicionar a pectina,
Dessa maneira não tem sujeira e a gente já aproveita a panela e volta para o fogo assim mesmo. Então eu já volto. Agora que eu já processei, vocês podem ver, ele está com uma cor lindíssima. Eu vou colocar sal. Não vou colocar muito, porque depois que ele esfriar, aí eu provo, se for necessário eu coloco mais. E a pectina que eu vou usar é a pectina de melancia. Dê uma olhadinha na playlist pectina, que você vai achar essa receita e outras também. Eu gosto de usar a pectina porque ela vai ajudar a dar mais consistência e a durabilidade será maior. Então, eu tenho aqui 40 ml. O ketchup é bem parecido com as geleias no ponto que você necessita que ele esfrie para você saber como é que ele vai ficar. Mas, igualzinho a geleia, ele começa a dizer que já está ficando do jeitinho que você gosta. Então, agora eu vou aguardar que volte a ferver para dar o ponto. E quando tiver no ponto que eu gosto, eu volto e mostro para vocês exatamente como é que é esse ponto. Depois que começou a ferver, eu aguardei 10 minutos, mas não deixei de mexer. Olha, como vocês podem ver, já tem muitas bolhas e no fundo a gente já ouve aquele barulhinho quando a gente faz molho, que meio que soltando, e olha a textura, como já está mais encorpado. Outra coisa, se eu colocar um pouco da minha mistura aqui na colher, ela não vai escorrer. Só que eu peguei muito, então agora eu tenho que aguardar esfriar um pouquinho para poder fazer o teste da separação. Vou pegar o meu dedo, vou fazer um caminho, vou fazer um risco e as duas laterais não vão se juntar. Olha só, ele está quente, mas agora que já esfriou no meu dedo, praticamente não pinga. Então agora é só aguardar que ele esfrie para eu mostrar para vocês como é que ele ficou. Até daqui a pouco. Assim que esfriou um pouco, eu provei. O que eu fiz? Eu acertei o sal, coloquei mais um pouco de sal e eu achei que estava precisando de mais um toque. Então o que eu adicionei? Eu adicionei 2 colheres de sopa de açúcar demerara. Como o sal, o açúcar também realça o sabor. E essas 2 colheres de sopa que não foram muito cheias, ficou para o meu paladar perfeito. E agora eu vou mostrar para vocês como é que está a textura do meu ketchup.